Numa noite de inverno, um motorista, enquanto dirigia próximo da fronteira entre a França e a Bélgica, subitamente se depara com um estranho objeto e seus ocupantes. Na segunda-feira, 7 de janeiro de 1974, um senhor francês não identificado, à época com 31 anos, estava dirigindo seu carro na região da cidade de Comines, na França, em direção a Warneton, na fronteira franco-belga. Eram cerca de 8h40 da noite e ele estava quase chegando em Warneton. A estrada estava molhada, pois havia chovido recentemente, mas o céu estava limpo, com estrelas, e não havia praticamente vento. Havia uma bela lua. O motorista estava guiando em uma velocidade moderada, algo em torno de 60 a 70 km por hora, ouvindo música. De repente, os faróis do seu carro se apagaram e praticamente ao mesmo tempo, o motor do carro desligou após algumas falhas de ignição. O rádio do carro também desligou. Surpreso, o motorista coloca a marcha em ponto morto e o carro continua andando por cerca de 100 metros, já que nesse ponto a estrada tem uma inclinação. Então ele usa o freio de mão para parar. O homem, que era um bom mecânico de automóveis, acha que foi um fusível que queimou e, assim que o veículo para, ele se prepara para sair e resolver o problema. Enquanto saía do carro, ao virar sua cabeça ligeiramente para a direita, ele vê, através da janela da porta da frente, algo a cerca de 150 metros de distância no campo que margeia a estrada, e fica um pouco mais acima do que a estrada neste ponto. Ele pensa a princípio que é uma carroça de feno, mas então percebe pontos de luz branco-alaranjadas no objeto e, finalmente, nota que ele está apoiado em 3 pernas. Um olhar mais atento leva o homem a concluir que ele não está olhando para uma carroça de feno, mas para um objeto desconhecido, cuja forma lembra o tipo de chapéu de lata, usado pelos soldados britânicos na Primeira Guerra Mundial. Esse objeto tinha um tamanho aproximado de 2,5 metros a 3 metros de altura e largura de 7 a 10 metros. Após observá-lo, a atenção da testemunha é atraída por outra coisa. Ele vê, através do para-brisa, 2 figuras a cerca de 30 metros do seu carro, no campo. Um fazendeiro e seu filho, o homem pensa, mas logo ele percebe que essas 2 figuras não são o que ele imaginou. Eles estão se aproximando do seu carro, caminhando de forma rígida e lenta, e param a 15 metros dele e então, depois de alguns segundos, continuam novamente em direção ao carro. Agora ele consegue vê-los com mais detalhes. Um deles, o menor, tinha a aparência do Bibendum, mais conhecido como Homem da Michelin, o garoto propaganda da fabricante de pneus francesa, mas com anéis mal desenhados e com um capacete redondo na cabeça que possui uma viseira bem grande, permitindo que a testemunha visse uma parte considerável do rosto daquele ser. Na mão direita, ele segurava um objeto estranho, bem curto, como uma pequena régua grossa com ponta pontiaguda e piramidal. Ele a segura de forma semelhante a alguém que carrega um revólver e a aponta para o carro. A segunda figura, um pouco mais alta do que seu companheiro, com cerca de 1,20 m a 1,30 m, estava caminhando um pouco na frente do outro. Sua silhueta era diferente. Em sua cabeça, ele tinha um capacete em forma de cubo, cujos lados eram opacos, exceto pela frente, que era transparente como vidro, revelando um rosto estranho, idêntico ao do outro ser, parecendo gêmeos. O formato da sua cabeça era semelhante a de uma pera, de um tom uniforme levemente acinzentado, com 2 olhos perfeitamente redondos, como bolinhas de gude, ligeiramente afundados em relação ao resto do rosto. O nariz era pequeno e aparece apenas levemente contra o rosto. A boca é simplesmente uma fenda horizontal sem lábios para serem vistos. E quando, em um momento particular, o ser abre sua boca, a testemunha não vê nela nem língua, nem dentes. No capacete em forma de cubo abaixo do queixo, o ser tem uma caixa retangular preta. O traje geral é de um cinza metálico opaco e parece ser feito de uma só peça, do capacete até as pontas dos dedos e também até os calçados. Os 2 seres continuam a se aproximar, permitindo a testemunha notar ainda mais detalhes, em particular suas botas pesadas e pontudas.
Acima do capacete em forma de cubo, há uma espécie de tubo, talvez um dispositivo de respiração ou uma alça de algum tipo. A silhueta do humanoide de capacete cúbico é muito diferente da do seu companheiro. Além de mais alto, ele também tinha uma constituição atlética, ombros largos, quadris estreitos e um cinto preto na cintura, com uma espécie de fivela oval fosforescente, quase redonda. Há também uma faixa preta transversal que vai do cinto até o ombro esquerdo. Na base do capacete, a testemunha supôs que havia uma fileira de botões. Ambos os seres tinham braços muito longos, com suas mãos alcançando até um pouco abaixo dos joelhos. O homem foi capaz de observar os rostos dos dois seres com detalhes tão precisos porque havia uma luz suave e uniforme dentro de cada um de seus capacetes, que não parecia irradiar nada para o exterior. Ele compara essa luz à luz da fivela do cinto. Logo depois, as duas criaturas começaram a caminhar em direção ao carro novamente, e quando pararam a cerca de 4 metros deste, a testemunha sentiu um leve choque na parte de trás do crânio, no nível do cerebelo, e houve uma espécie de som modulado de baixa frequência. O homem estava sentado no carro com um misto de medo e espanto. Pouco antes de sentir o choque na parte de trás da cabeça e ouvir o som, o ser com o capacete em forma de cubo abriu a boca como se fosse falar, mas a testemunha não ouviu nenhum som naquele momento. Poucos segundos depois veio o choque na parte de trás da cabeça e o som modulado, mas então o ser já tinha fechado a boca. Logo no início do encontro, a testemunha também avistou um terceiro ser, idêntico em aparência ao primeiro, o homem da Michelin, mas este permaneceu o tempo todo perto do UFO, dando a impressão de ser uma espécie de sentinela. Em dado momento do contato, uma espécie de pequeno objeto, de formato oval e luminoso, caiu do lado esquerdo da altura do cinto da entidade com o capacete em forma de cubo, mas este pareceu não notá-lo ou se preocupar com isso. Não foi possível recuperar este objeto, já que por mais de 2 meses a testemunha permaneceu em silêncio por medo do ridículo e de outros aborrecimentos. Nesse meio tempo, o campo tinha sido arado pelo fazendeiro, que nada sabia sobre o que havia ocorrido lá. Voltando ao contato, de repente, os dois seres viraram suas cabeças em um movimento perfeitamente sincronizado para a esquerda e desviam o olhar para trás do carro da testemunha. O som modulado de baixa frequência termina, sem nenhum choque na parte de trás da cabeça da testemunha, enquanto em um movimento ainda perfeitamente sincronizado, os dois seres executam a meia volta para a esquerda, parecendo girar em uma perna, de forma militar, e partem novamente em um ritmo rápido em direção ao UFO. O movimento deles é quase humano, os joelhos dobrados e as pernas se movendo normalmente, exceto por uma característica. Eles não parecem nem um pouco dificultados pelo solo úmido e pegajoso do campo, como se estivessem de fato caminhando com a maior facilidade em solo duro, com suas grandes botas pontudas. A testemunha não se lembrava mais de que forma os seres reentraram em sua nave. O que ele lembra é que as pernas do tripé desapareceram, e então o objeto subiu cerca de 50 centímetros do chão e, depois de permanecer parado por 3 ou 4 segundos, começou a subir horizontalmente, seguindo uma trajetória em um ângulo de 60 ou 70 graus e, finalmente, desapareceu da sua vista. Assim que o objeto estava prestes a decolar, após retrair as pernas do tripé, a testemunha notou em seu espelho retrovisor as luzes de um carro se aproximando por trás. Superada pela liberação repentina e compreensível da tensão nervosa, a testemunha caiu por alguns minutos sobre o volante, com uma sensação indescritível de alívio, ao mesmo tempo se perguntando se não teria apenas sonhado ou sido vítima de alguma alucinação particular. Enquanto isso, o carro que viu pelo retrovisor estava se aproximando cada vez mais e finalmente parou, com todas as luzes acesas, bem na frente do seu próprio carro. Um belga saiu, foi até lá e abriu a porta, para encontrar a testemunha caída ali sobre o volante, ainda agarrando convulsivamente a maçaneta da porta. A testemunha se recupera e o motorista belga pergunta: "Eles machucaram você?" Ao que a testemunha respondeu: "Você também os viu?" "Sim", respondeu o belga. Ele os tinha visto e seu motor falhou algumas vezes, mas suas luzes não falharam.
O belga se despediu e seguiu em frente. A testemunha, cujos faróis e rádio estavam funcionando novamente, conseguiu fazer seu motor funcionar depois de um certo trabalho para dar a partida. Ele então foi para casa o mais rápido que pôde. A testemunha revelou que o motorista belga disse a ele que retornaria com alguns amigos para procurar quaisquer vestígios do pouso do UFO. Se encontrasse algum, o belga disse, o caso seria divulgado. Se não, eles não iriam mais investigá-lo e o deixariam de lado. O belga anotou o endereço da testemunha. Não tendo ouvido mais nada sobre o assunto, o francês presume que os belgas não encontraram nada. A duração total do avistamento é estimada pela testemunha em cerca de 20 minutos. Ele não tinha relógio, mas conseguiu estimar a duração pela quantidade de tempo em que chegou atrasado em casa naquela noite. Apesar do fato de haver casas nas proximidades, parece que nada foi notado pelos moradores. Eles foram entrevistados e responderam que estavam assistindo TV no momento, mas não se lembram mais se houve ou não qualquer perturbação nas telas das suas TVs. O rádio no carro da testemunha continuou com defeito após essa experiência. A testemunha e sua esposa descobriram que ele estava funcionando mal depois disso. Ele era novo e até então tinha funcionado normalmente. Quase precisamente 5 meses depois, na quinta-feira, 6 de junho de 1974, novamente em Warneton, na Bélgica, um segundo contato ocorreu, e de forma bastante peculiar também, já que se deu no mesmo lugar, horário e nas mesmas circunstâncias do anterior. Desta vez, como era verão, o dia ainda estava claro. A testemunha diz que estava em seu carro e dirigindo e que tudo ia normal, quando ele percebe 2 seres, aparentemente os mesmos do contato anterior, parados bem na beira da estrada, como 2 caroneiros. Como na primeira ocasião, o motor engasgou algumas vezes, mas não houve efeito nas luzes, pois elas não estavam acesas, já que ainda estava claro. O rádio, que estava ligado, também ficou em silêncio. A testemunha então para o carro próximo dos 2 seres, mas sem sair dele. Mais uma vez ele sente um leve toque na parte de trás da cabeça e um som modulado, que então cessa. Tudo isso durou apenas 2 ou 3 minutos, e os seres desapareceram instantaneamente, de repente, como se desintegrados, sem som e sem qualquer outra reação. Poucos segundos após esse desaparecimento instantâneo dos 2 seres, seu rádio começa a funcionar novamente como antes, sem que ele o toque. Ele não tem dificuldade em religar o motor e dirige para casa, bastante abalado por esse segundo encontro, embora bem menos do que pelo primeiro. Pouco antes desse segundo contato, ele foi ultrapassado por um carro com placa belga, que estava agora a cerca de 1 quilômetro à sua frente, e que aparentemente não sofreu nenhuma perturbação. Seus ocupantes aparentemente também não viram os 2 seres parados ao lado da estrada. Desta vez, a testemunha não viu nenhum objeto ou a aeronave voadora, seja no solo ou perto dele. Pesquisadores fizeram uma investigação completa da testemunha, chegando à conclusão que sua boa-fé não podia ser posta em dúvida.